Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Acredito que vocês já devam ter lido ou visto algo sobre esse assunto nas redes sociais ou na televisão. É uma campanha nacional e hoje eu convidei um colega de profissão, o Rafael. Obrigada, Rafael. Ele é psicólogo, ele atende no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Garaçu do Tietê, e ele atende também em clínica particular aqui em Barra Bonita e em Jaú. Rafael, muito obrigada pela participação. Queria agradecer primeiro pelo convite, né? E agradecer a empresa também, porque pra gente que trabalha com saúde mental, qualquer tipo de oportunidade como essa é importante, né? Primeiro para a gente debater o tema com clareza, com objetividade, com informações corretas também, que é super importante. E também para desmistificar um pouco de vários temas a respeito, principalmente de depressão e de suicídio, né? Que é esse o objetivo nosso hoje. Então, muito obrigado, prazer para quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Rafael, a gente já se conhece há um tempo, né, Joyce? Sim, sim. E, enfim, estou muito contente em ter recebido esse convite de vocês. Legal. Então, em janeiro a gente já falou um pouquinho, acho que vocês já viram nos outros vídeos, né? Que era o Janeiro Branco, que falava sobre, né, as doenças mentais. A gente falou um pouquinho sobre ansiedade, sobre depressão. E o setembro, ele vem ressaltar que a gente trate um pouco mais a fundo sobre essa temática. Então, é o mês de prevenção ao suicídio, tá? Então, Rafael, eu queria que você explicasse para o pessoal o porquê desse Setembro Amarelo, qual que é o objetivo, como que surgiu. Setembro Amarelo, na verdade, é uma iniciativa mundial, né? É uma iniciativa que não acontece só no Brasil. A ideia do Setembro Amarelo é porque, numa cidade dos Estados Unidos, um jovem cometeu suicídio e ele tinha um Mustang amarelo, um carro de cor amarela. Ele gostava muito desse carro. E aí no seu velório, no dia do seu velório, as pessoas foram todas com um cartãozinho, um bilhete ou uma fita amarela, né? E aí isso chamou a atenção das pessoas, porque foi uma forma de todo mundo prestar atenção e assim, chamou a atenção todo mundo ter ido de amarelo, ter recebido um cartãozinho, como se nunca ninguém tivesse prestado, né, se atentado a esse fato antes. Então, a partir daí, o amarelo tornou-se a cor da campanha oficial para prevenção ao suicídio, e o dia 10 de setembro ele ficou marcado como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio mesmo, né? E aí as pessoas sempre questionam por que da importância de falar sobre o tema. Porque embora a gente não goste de conversar sobre suicídio ou sobre morte, a gente não é acostumado a falar sobre o tema. É um assunto pesado, é um assunto, né? muito pesado. Então assim, a gente é acostumado, a gente é ensinado a não falar sobre esses temas. Então isso acaba ficando meio que num lugarzinho de desconforto, sempre que a gente ouve sobre esse assunto. Mas quando a gente fala, por exemplo, de suicídio, a gente fala de números que são muito expressivos. Então, só no Brasil são cerca de 13 mil no ano. É muita coisa. Tem até alguns índices aí que falam de não sei quantos por minutos e tudo mais. Então, é um número que ele é muito expressivo. Então, a gente precisa conversar e debater sobre o tema para poder prevenir, né? As pessoas têm a ideia de que quando a gente conversa, a gente acaba incentivando, mas é o contrário. A ideia de conversar sobre o tema, de ter um mês específico ou um dia específico para isso, é para tentar ligar uma luzinha de alerta, isso, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso. Assim, a ideia é tornar o tema de maior discussão e não normalizar o comportamento, né? Não normalizar o comportamento do suicídio, mas sim chamar atenção para a conversa, para o assunto, para a discussão. Porque se muita gente comete desse jeito, por que ao mesmo tempo que muita gente comete, a gente não ouve falar muito sobre isso? Sim. Então é uma forma de tentar, né, fechar essa equação aí. Porque não é muito divulgado, né? Não é muito divulgado. Embora a porcentagem seja muito grande, a gente não ouve falar, né? Isso. Exceto ali os familiares que sofrem, né? Que levam a essa dor, esse luto aí por... Então tem toda uma questão de preconceito envolvendo o suicídio, o suicida principalmente, e a família. Então assim, tem muita gente que depois acaba evitando contato com essas pessoas.
Tem gente que acredita, não que isso não seja importante, por exemplo, na hora de abordar a pessoa que tem ideação suicida, mas tem gente que tem muito forte essa coisa de que está na família, de que está no sangue. Então são várias ideias que hoje, trabalhando com saúde mental, a gente tem que tentar debater, e isso acaba fortalecendo esse tipo de comportamento. Então as pessoas, quando tem um caso desse na família, elas acabam meio que deixando, né, abafando de alguma forma. E é exatamente o que você falou, se o número é tão expressante assim, por que a gente não discute, né, de forma clara, de forma objetiva? Discute, tenta ajudar, tenta identificar ali sinais nas pessoas ao nosso entorno, exatamente, né? Exatamente. Tem-se a ideia, né, de que assim, a pessoa que faz não fala, mas isso é completamente errado. Ela dá sinais. Sempre tem sinais. São falas do tipo, eu preferia não estar aqui, e se eu sumisse? Nossa, eu penso em abandonar a qualquer momento tudo que eu estou fazendo, e se eu de repente sumisse? Eu não sirvo pra nada, ninguém vai sentir minha falta. Será, a pessoa começa a se questionar, e se acontecesse alguma coisa comigo? Né? Será que alguém sentiria minha falta? Então são vários sinais que a gente deveria saber identificar no dia a dia para poder abordar melhor e fazer, enfim, tentar ajudar de alguma forma, exatamente. Né? Oferecer uma ajuda, oferecer um apoio, oferecer um acolhimento, isso. Diversas maneiras, né? Isso. A questão do preconceito eu acho interessante porque, assim, as pessoas criam muito estereótipos, né? E julgam muito né? A pessoa que o suicida, né? Existem vários mitos, assim, em torno da temática do suicídio. Né? Um deles, por exemplo, está relacionado à ideia de que só comete suicídio a pessoa que tem transtorno mental. Embora a maior parte dos suicidas tenham transtorno mental, isso gira em torno de 96% ali, isso não é exclusivo de pessoas que têm transtorno mental. Né? Então, tem, por exemplo, fatores de idade relacionados ao suicídio, fatores de gênero associados ao suicídio, tem fatores, por exemplo, de outras doenças clínicas associadas ao suicídio. Às vezes paciente que tem, sei lá, um diagnóstico, ou recebe um diagnóstico de câncer, alguma coisa incurável, um HIV. Dependendo da forma como isso é abordado com a pessoa, ela pode ter comportamentos ou pensamentos, né, suicidas. Então, assim, esse é um dos mitos que envolvem a questão toda do suicídio. Tem o da hereditariedade. Não que não seja importante a gente, quando está tratando ou investigando, tentar entender o histórico familiar da pessoa, mas a gente não coloca isso nunca como determinante. Né? Então é importante a gente investigar essa questão da família, mas a gente não coloca como determinante. Se teve casos na família. Se teve casos na família. Enfim, são várias coisas que a gente pode ir discutindo e que a gente precisa ir discutindo para tentar desmistificar ou desfazer um pouco esses mitos que estão no imaginário das pessoas de maneira geral. E eu acho também assim, interessante nessa questão do preconceito, as pessoas do julgamento, né, que elas falam, tal pessoa era fraco, né, isso. Ele se suicidou por conta disso, ele era fraco, enfim. E a gente sabe que não, né, a gente sabe que a pessoa, para chegar a esse ponto, ela quer aliviar uma dor ali insuportável, onde ela não vê recursos para enfrentar. Muitas vezes são pessoas que foram fortes por muito tempo, na verdade. Sim. Elas tiveram que aguentar muita coisa por muito tempo. E muitas vezes caladas. Por isso a importância de a gente falar sobre o tema, de identificar sinais nas pessoas. Porque, assim, de repente uma conversa que você tem, ela pode começar a pensar por uma perspectiva diferente. E é interessante o que você falou, porque, assim, a gente sempre procura dar algumas dicas de como abordar ou de como oferecer essa escuta. Porque fala-se muito, né? Dar escuta para a pessoa sem julgar, mas como que isso funciona? Você tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de intervenção que você vai fazer, sabe? O que você fala, o que você vai falar para a pessoa. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas, na hora de conversar com alguém que está com ideação suicida, falar, por exemplo, isso não é coisa de Deus, a falta de fé, isso é pecado, você vai para o inferno. Ou então, diminuir a dor da pessoa. Você está passando por isso, mas tem gente passando por coisa pior. Exatamente. Eu passei por isso e me dei muito bem, né? Mas assim, é a sua história de vida, não é a história de vida da pessoa. Cada pessoa tem uma capacidade, um aparelho interno, um recurso interno para lidar com a situação de uma forma diferente. Foi criada de uma maneira, tem uma história de vida, um contexto diferente. Isso. Quando a gente fala assim de como fazer, como ajudar, essa coisa de ouvir
tentar fazer de maneira que você souber ali, proporcionar uma escuta sem julgamento. Sim. Tentar fazer perguntas abertas para a pessoa, tentar fazer com que ela fale muito, porque ela falando muito é uma forma, é uma ferramenta de você fazer com que ela se ouça, né? Então muitas vezes você não fala nada vai ser mais importante para a pessoa do que você falar alguma coisa, porque o fato dela estar ali conversando com você, ela está se ouvindo. Sim. Então assim, faça perguntas abertas, né? Peça para ela desenvolver algumas coisas. Se for uma questão muito pessoal, não peça também muitos detalhes, porque às vezes está relacionado a algum tipo de abuso, né, alguma questão mais particular para a pessoa. Mas assim, de maneira geral é ouvir, né, fazer com que ela fale bastante sobre o que ela está sentindo, e aí desse jeito ela vai conseguir se ouvir. É uma ferramenta que ela vai ter ali, que você vai proporcionar para ela, de fazer com que ela se escute também, né? Então essa é uma das dicas que a gente dá. Então evitar esse tipo de comentário, mas eu já passei por isso, mas fulano tá com tal doença lá e tá bem, mas a fulana ali separou e tá de boa com a família dela, né? Mas eu passei por isso e foi tranquilo para mim. Tá, mas não para a pessoa. Então tenta ouvir de forma empática, sem julgar, sem colocar questão religiosa no meio, né? Enfim. E aí é importante tentar fazer com que ela entenda a importância de procurar ajuda. Exatamente. Então, hoje em dia, a nível de SUS, por exemplo, a gente tem várias estratégias que você pode pensar. Existem os centros de atenção psicossocial, como é o caso aqui do CAPS, né, onde eu trabalho. A pessoa pode procurar a unidade básica de saúde do bairro onde ela mora. Ela pode procurar a equipe de saúde da família, né? Então, assim, ela tem ferramentas, tem lugares que ela pode procurar que são mais especializados na escuta, mas não que você que está ali, você não pode ajudar de alguma forma. Então, assim, tenta fazer com que ela fale sobre o assunto de forma aberta, fazendo perguntas abertas, sem fazer julgamentos, tentando não fazer apontamento muito invasivo, né? Enfim, e tenta fechar um contrato com ela de segurança, para, se for o caso, vocês podem até de repente procurar a família para orientar a família com relação a medidas de prevenção de suicídio. O que é medidas de prevenção de suicídio para a família? De repente perguntar para a pessoa com quem que ela mora, para ver se tem a oportunidade, por exemplo, de conversar com esse pai, com essa mãe. Olha, não deixa a pessoa sozinha em casa por muito tempo, tenta esconder objetos pontiagudos, toma cuidado com corda, medicamento, né? Então, assim, são mais essas orientações para tentar dar para a pessoa. Mas, acima de tudo, tenta orientar ela a procurar ajuda, né? Porque hoje em dia existe recurso, principalmente no SUS. Sim. E se for o caso, assim, acompanhá-la nessa ajuda, né, Rafael? Se você vê que a pessoa está muito resistente, oferecer apoio. Olha, eu vou com você, eu levo você. De repente a pessoa está ali proscratinada, né, e não tem ali energia, no caso de uma depressão severa, enfim. Eu vou junto com você, eu te levo até o local, né? Oferecer apoio, estar junto, dizer, eu estou aqui para te ajudar, sem julgamentos, sim, como você disse, mas eu quero que você, né, fique bem, estou aqui para o que você precisar. Eu acho que isso é bem importante. A gente até falou um pouquinho, Rafael, mas queria que você falasse um pouco mais sobre os sinais, né? Quais são os sinais que a gente pode identificar? Porque assim, a gente conhece várias pessoas, né? A gente convive muito com pessoas do nosso trabalho, nossos familiares em casa, nossos amigos, enfim. Como é que a gente pode identificar assim, mais claramente que a pessoa de repente está com uma ideação suicida? Em algumas situações elas acabam soltando falas mais específicas. Por exemplo, eu quero sumir, eu quero... quem sentiria minha falta se eu de repente sumisse? Eu queria pegar meu carro e sair andando sem rumo. E se um dia acontecesse alguma coisa, são falas comuns, assim. O que a gente costuma observar são as falas, mas aí depois tem aquela pessoa que não vai falar, não vai verbalizar, né? Então, você vai olhar o comportamento. Isso, aí você precisa tentar observar o comportamento da pessoa. Geralmente, a questão da ideação suicida está mais relacionada a sintomas depressivos. Então, a pessoa ela começa a, se for no caso do trabalho, não render tanto no trabalho quanto rendia antes,
ela começa a não se relacionar da mesma forma com as pessoas, da mesma maneira que se relacionava antes, ela fica mais calada, ela fica mais na dela, né? Então, assim, basicamente é observar a mudança de comportamento repentina. Então, ou você tenta observar a fala das pessoas, na conversa, no dia a dia, ou de repente, se você percebeu alguma mudança de comportamento diferente, que não tem a motivação, né? Então, aí vale a pena tentar investigar ou perguntar para a pessoa se está acontecendo alguma coisa. Por isso que a gente tem que estar bem atento nas nossas relações, né? Porque, assim, você tem aquela pessoa que você convive, que sempre é muito alegre, sempre muito espontânea, sempre, né, conversa muito, interage. De repente ela começa a ficar mais calada, começa já a não fazer as atividades que ela gostava mais, começa a faltar mais trabalho, ou de repente ela gostava de fazer uma atividade física, ela já não faz mais, ela só quer dormir, só ficar dentro de casa, se trancar ali no quarto. Então aquela pessoa que era tão alegre, tão espontânea, né, tinha tanta interação, ela já não é mais. Então isso é um sinal de alerta, né? Essa pessoa está precisando de um apoio. Isso. Esse tipo de mudança de comportamento são as mais comuns, você falou. De repente a pessoa fica mais na tela, ela fica mais quieta, ela não faz mais coisas que fazia antes, ela não dá risada como ela ria antes, ela não se relaciona da mesma forma como ela se relacionava antes com as pessoas. Aí isso é uma luzinha assim que tem que acender, né? E aí de repente proporcionar para ela essa escuta. Ou pelo menos perguntar se está tudo bem. Sim. Às vezes, só de você chegar e perguntar se está tudo bem, se está precisando de ajuda, que você observou que ela tem mudado o comportamento, a pessoa por si só já vai se sentir à vontade e vai conversar, ou não, ou vai precisar, além dessa primeira conversa, outras novas conversas, para que ela possa abordar e falar, né, todos os pensamentos, os sentimentos dela. Mas acho que se colocar à disposição e ficar em alerta, acho que é primordial, né? Isso. E o Rafael falou no CAPES, né, na rede pública, no SUS, a gente tem aí diversas opções para intervenção, né? Existem. Intervenção com psicólogo, intervenção medicamentosa com um médico psiquiátrico, né? Isso. É importante que vá, né, até o local, faça ali uma triagem, um primeiro atendimento, e daí ali os profissionais vão identificar qual é a melhor forma. Lembrando que é sempre em conjunto, né, Rafael? A psicoterapia com o medicamento. Isso. Né? Ações como a que a RISO está propondo é importante por causa disso. É como se fosse uma primeira barreira ali, né? Um primeiro processo. Acho que trabalho maior que diz respeito à questão toda de ter um mês de campanha específico para a prevenção do suicídio é abrir discussão, igual vocês estão fazendo agora, de repente até capacitar e orientar as pessoas a saber identificar sinais e alertas, porque é o que a gente falou no início da nossa conversa. É um número muito grande, né? É um número muito expressivo de pessoas. Para vocês terem uma ideia, é a terceira causa de morte entre jovens. Perde, se eu não me engano, para acidente de trânsito e para mais uma outra causa de morte. Mas assim, é a terceira maior causa de morte entre jovens no Brasil. É muito grande. Então é um número, e é o que a gente discutiu, quase não ouve se falar. Né? Então a gente precisa normalizar a conversa, mas não naturalizar o comportamento. Sim. A gente precisa fazer com que as pessoas discutam mais e melhor sobre o tema, capacitando, tendo esses espaços como vocês estão abrindo agora, né? E aí, a partir daí, a gente fazer os encaminhamentos que forem necessários, né? Em casos muito extremos, a gente acaba optando por uma internação, mas a questão da saúde mental é que as pessoas têm preconceito em procurar o serviço. Sim. Então, acha que vem aqui, liga a gente e automaticamente é uma camisa de força, né? Sim. E o tratamento hoje no SUS ele é bem humanizado, ele prioriza outras estratégias, é bem diferente, é bem humanizado. A gente tem uma equipe toda capacitada, tem enfermagem, tem psicólogo, tem psiquiatra. Às vezes o paciente nem chega a passar como psiquiatra, às vezes vai num clínico geral. Sim. É uma equipe multidisciplinar. Isso. Então assim, procurem ajuda. Procure a unidade básica mais próxima de saúde, procure a equipe de saúde da família, se tiver no seu município. Hoje em dia a maioria dos municípios tem, né? Ou o CAPS também, hoje acho que todos os municípios, ou a maioria deles também tem CAPS. Uhum. Então procure ajuda. Se você perceber ou se você perceber alguém do seu convívio ou próximo de você também que tenha os sinais ou
esses sinais que a gente discutiu, esses comportamentos, esses pensamentos, essas falas, também procure orientar a pessoa da forma mais adequada que você puder. Sim, é possível reverter, né? Existem inúmeros casos, né, Rafael, com que a pessoa ela iniciou o tratamento ali com ideação suicida, e aí após um longo tratamento, ressignificação de todo aquele sofrimento, daquela dor, a pessoa conseguiu retomar a sua vida, retomar a sua rotina, né? Então é possível. Esse é outro mito, inclusive. As pessoas, elas criam a ideia de que ou de quem fala não faz, ou da pessoa que faz suicídio, que tenta, né, que tem um comportamento, que tenta o suicídio uma vez, que vai ficar constantemente tentando o suicídio, desde que você faça o tratamento, de que você siga ajuda, que você consiga a ajuda necessária, você consegue ter uma vida comum. Né? Isso não é impeditivo. Ter transtorno mental é um sinal de alerta, né? É um fator de risco, vamos por assim. Mas isso não é certeza de que a pessoa vai tentar. Desde que ela faça o tratamento, que ela siga as orientações, vai estar tudo certo. Sim. Então, gente, eu acho que ficou bem claro, né? Acho que esse mês, como o Rafael falou, é um mês que a gente tem que sim falar sobre o assunto, né? Não é incentivar, pelo contrário, é a gente apoiar, falar sobre o assunto para a gente buscar recursos de apoio aí para as pessoas do nosso redor, do nosso trabalho, da nossa vida. Enfim, é ligar o alerta, tá? É possível sim resgatar essa pessoa, mas vocês precisam estar, né, aí dispostos e oferecer apoio, oferecer ajuda e ligar o alerta, né? Eu acho que ter esse feeling de olhar para o outro. Nós vivemos tanto numa sociedade, né, que visa olhar tanto para si, individualista, que fica tanto em redes sociais, né? A gente vê pessoas e famílias que estão ali numa mesa de conversa e ninguém conversando entre si, né? Que estão ali cada uma no seu aparelho e ninguém observando, né, como que a pessoa do lado está. Então, eu acho que é parar um pouquinho de ficar um pouco no celular, olhar a família em casa, olhar os amigos, olhar as pessoas do seu entorno, né, e conversar e oferecer ajuda e parar de pensar só em si, pensar no outro também como uma pessoa que está ali do seu lado e está precisando de ajuda. Né? Isso que a Jorge falou é muito importante, porque quando a gente falou de fatores de risco que são ter transtorno mental, ter histórico familiar, enfim, algumas coisas que podem contribuir para que a pessoa tenha comportamento, mas tem fator de proteção. E a família, né, é um dos principais, assim. Sim. Ter um bom suporte familiar para a pessoa é super importante. Sim. Bom suporte familiar e laços, uma boa rede de apoio bem definida. Então, esses são os melhores fatores de proteção que alguém pode ter. Sim. Então, trabalhar em cima deles é importante. Pessoal, então é isso. Então, eu acho que ficou bem claro, né, que a gente tem que abrir o olho, né, abrir o nosso olhar, ser mais empático, se colocar mais no lugar do outro, né, não julgar esse sofrimento. A pessoa que tem ideação suicida, ela não é de maneira nenhuma fraca, pelo contrário, como o Rafael falou, ela já foi forte por muito tempo, né, e aí aquela dor, ela tá tão insuportável que ela tem esses pensamentos para uma maneira de acabar com esse sofrimento, mas não. Vamos oferecer ajuda porque é possível sim resgatar essa pessoa. Tem outra saída. Tem outras saídas sim, né? Então converse, ofereça apoio, ofereça ajuda. Eu acho que faz total diferença aí pra gente resgatar essa pessoa, tá bom? Então vamos ficar mais atentos, não só em setembro, né, Rafael? O ano todo. Não só em setembro, mas o ano todo, mas que esse mês a gente abra o nosso olhar para o outro. Eu queria agradecer também a empresa pelo convite, a Joyce, e queria me colocar à disposição também, caso vocês precisem mais vezes, tá? E é isso, parabéns pelo espaço, parabéns pela discussão, porque pra gente que trabalha com saúde, né, é muito importante esse tipo de abertura, independente de onde seja. Sim. Então discutir sobre o assunto é muito importante, mas espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E é isso, se alguém quiser me procurar de repente... Isso que eu ia falar. Temos muitos colaboradores de Igaraçu. Exatamente. E quais são os horários, Rafael, que você está aqui? Como é que funciona, caso alguém tenha algum amigo, algum colega ou queira vir? Isso, o CAPS a gente atende de segunda a sexta, das 7 às 17, tá? E aí não precisa de encaminhamento, é um serviço de porta aberta.
Se tiver algum encaminhamento, tudo bem, pode trazer, mas se não tiver encaminhamento, pode vir também, RG, CPF, cartão do SUS, e aí num primeiro momento você passa por um acolhimento com um dos técnicos, né? Que daí são vários técnicos que trabalham aqui. E a partir daí é direcionado o atendimento para onde for. Se for para psicólogo, para médico, se for aqui, se for no posto, se for no psiquiatra, se for no clínico. Então a partir desse primeiro contato faz o encaminhamento necessário. Legal. Na empresa vocês têm a mim, que vocês sabem que vocês podem procurar a qualquer momento, que eu estou sempre disposta ali a acolhê-los e ajudar no que for necessário. E em Barra Bonita também a gente tem o CAPS, né, da Barra, porque o CAPS atende as pessoas moradores das cidades, né? Então em Barra Bonita a gente tem o CAPS, eles também atendem, né, de manhã e à tarde, eu sei que 7 horas da manhã e a 1 hora da tarde também, que eles fazem a triagem, né? E para os demais filiais, as demais cidades é só procurar saber qual é o CAPS ali da cidade, mas o mais importante é procurar ajuda para você ou para qualquer pessoa que esteja aí passando por esse tipo de sofrimento. Certo? Gostaria de agradecer, Rafael, mais uma vez. Com certeza teremos novos encontros. E a gente tem muito assunto aí que a gente precisa abordar sobre saúde mental, né? E que ela reflete em tudo, reflete na nossa saúde física, é um complemento. Então, gostaria de agradecer e é isso, a gente está à disposição. Obrigada, viu? Tchau, tchau.